Salve observadores, de volta aqui com mais esse vídeo do Velho na Torre. E aquele lance, o Velho na Torre traz vídeos aqui para vocês às sextas-feiras, às 17h30. E é aquele lance, esse vídeo eu já tinha feito anteriormente, só que eu decidi refazê-lo. Eu cheguei a assisti-lo e eu acredito que eu posso fazer melhor. Se vocês viram algum vídeo meu que vocês não gostaram ou que vocês acham que eu poderia fazer melhor, faz um favorzão para mim, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo que eu vou estar tentando fazer isso para vocês. Tá legal? Então vamos pro vídeo. Você já se apaixonou por uma história em quadrinhos? Assim, gostar de um arco de histórias em quadrinhos sempre é possível. Como eu gosto de Watchmen, o Batman, Cavaleiro das Trevas, além das séries em quadrinhos de Sandman, de Neil Gaiman, e a saga do Monstro do Pântano, de Alan Moore e vários outros artistas. Ah, e também Batman 1, de Frank Miller e David Mazzucchelli. Mas me apaixonar por uma história somente ocorreu quando eu adquiri a história de Joe Shuster, o artista por trás do Superman, de Julian Voloy e Thomas Camp. A história, bem, ela narra de forma envolvente como Joseph Shuster e Jerome Siegel criaram o primeiro super-herói dos quadrinhos e por todas as situações humilhantes que precisaram passar para ter seus nomes ligados à sua criação. O livro, em formato de história em quadrinhos, lançado aqui no Brasil pela Aleph Editora e traduzido por Marcia Mann, é primoroso e aborda a história de Shuster desde seu nascimento. Mas não vamos começar da história desse jeito. Vamos começar da forma que Voloy narra. Pois ele inicia com um senhor deitado em um banco de praça e sendo abordado por um policial que o leva para tomar uma sopa, onde este senhor desenha para o policial sua cocriação, Superman. Sim, o homem que dormia em um banco de praça era Joe Shuster. Mas não vamos começar por aí, pois a história contém bastante esperança e não somente tragédias. A esperança começa quando a mãe de Joe Shuster foge do pogrom, ataques violentos a judeus na Rússia czarista, e indo para Roterdã, onde conhece o pai de Shuster. Depois, uma nova esperança surge quando, depois de se casarem, os pais de Joe Shuster se mudam para o Canadá, onde ele nasceu e conheceu o cinema, graças a seu tio Frank, que era um projetista. Como as coisas não progrediram no Canadá, a família Shuster se mudou para Cleveland, onde, me perdoem a intimidade, Joey conhece Jerry, mas não o Siegel, e sim o primo deste, Jerry Fine. Outra mudança se fez necessária, então Joe Shuster conhece Jerry Siegel e a amizade e parceria deles se inicia. Shuster demonstra um talento único como desenhista, adquirindo prêmios com o seu talento. Ele era totalmente autônomo e, percebendo isso, Siegel decide usar como uma possibilidade de algo maior entre os dois e assim começaram a desenvolver o primeiro e próprio fanzine. A semelhança entre os dois era que eles eram geeks, em uma época que a palavra nem era usada, fascinados pelo mundo da ficção e do fantástico. Um dos trabalhos de ambos juntos foi o fanzine Science Fiction, onde criaram The Reign of Superman. Mas não era o Superman que conhecíamos. Era o princípio. Assim, como eu disse, não era o Superman que nós conhecíamos, pois, na história, um cientista criava uma fórmula e, em plena quebra da bolsa, ele pega essa fórmula e dá a um dos homens que viviam nas ruas e o torna um Superman, temporariamente. A história era um Pulp Fiction, mas foi o início de uma ideia de um super ser. Nesse meio tempo, uma turbulência ocorre na vida de Siegel, pois ele perde seu pai após um assalto. Isso o motiva a escrever mais
Só que ele teve uma ideia inicial de um cientista terrestre enviar seu filho em um foguete para um planeta cuja atmosfera era menor do que da Terra e o Sol dava poderes incríveis para esse terrestre. Ele envia a ideia para algumas editoras em quadrinhos, mas ninguém gosta muito. Então, o que Saigo faz? Ele decide inverter e cria Krypton e a viagem do pequeno Kal-El para a Terra, sem citar nomes ainda. Com o texto, Shuster começa a criar os esboços, tendo o próprio Saigo como modelo masculino, mas ainda faltava a modelo feminina que deveria representar Lois Lane. Então, Shuster faz um anúncio no jornal e surge a jovem Yolan Kovacs, que também tinha origem judia como eles. Yolan posa para várias cenas, sendo algumas até com o próprio Saigo. Com os esboços prontos, Shuster começa a desenvolver o desenho da história e, as páginas totalmente prontas, ele e Saigo enviam novamente para as editoras, até que a National Allied Publications aceita. A empresa pertencia ao Major Malcolm Wheeler Nicholson e desejava lançar a revista Action Comics número 1, tendo o personagem dos rapazes na capa. Assim se iniciou uma revolução e uma nova esperança. O lance é que revolução precisa de vitoriosos, mas infelizmente não era e nunca seriam Saigo e Shuster. Bem, como sabemos, Saigo e Shuster moravam em Cleveland, mas a National Allied era em Nova York e, para fechar negócio, tinham de ir para a Grande Maçã. Recentemente eu até descobri o motivo do nome, mas não é relevante. Bem, na verdade, quem foi para Nova York fechar negócio foi Jerry Siegel, que recebeu para ambos o total de $130 pelo direito de publicação e demais ganhos com o personagem do Superman. Foram somente $130 pela maior revolução dos quadrinhos. Assim, na época era um valor até substancial, mas se convertermos para os dias de hoje, seriam como se vocês criassem um personagem e vendessem ele por algo como $2.800, sem direitos a qualquer ganho posterior, com royalties e merchandising. Vou ser mais descritível a partir daqui. Saigo e Shuster já haviam vendido alguns materiais para a National Allied, como Radio Squad, Federal Man, Spy, Sam Bradley, mas não se assemelhava ao Superman. Era algo totalmente inédito, pois não existiam super-heróis nos quadrinhos. O mais próximo a isso eram as tirinhas do Popeye ou do Patoruzu, argentino até, um personagem argentino, mas eram personagens que usavam sua super força para uso pessoal, não para ajudar pessoas que eles nem conheciam. Essa era a diferença do Superman. Bem, a Action Comics teve que fazer mais tiragens da primeira edição, pois a venda foi gigantesca, rendendo rios de dinheiro para a National Allied. Isso encheu os olhos de Jack Leibowitz e Henry Donenfeld, sócios do Major na National, mas detentores de outras editoras, como a Detective Comics e a All American Publications. Leibowitz e Donenfeld são dois ambiciosos que conseguiram crescer passando a perna em quem eles pudessem. Inicialmente, Donenfeld conseguiu a National Allied ao processar o Major por falta de pagamento das edições publicadas, sendo que ele era sócio da empresa. Assim, ele ficou com toda a National Allied para ele, unindo a Detective Comics e transformando na National Comics. Quando o editor Max Gaines buscava por investidores, Donenfeld concordou, desde que colocasse Leibowitz como sócio. Com o tempo, Donenfeld e Leibowitz conseguiram que Gaines se retirasse, juntando a All American à National Comics. Assim, eu já falei melhor sobre isso em outro vídeo, então eu vou deixar
para vocês assistirem no final do vídeo. Voltando, Saigon e Shuster começaram a entender o que haviam feito. Mas enquanto Saigon se revoltava, Shuster somente queria continuar trabalhando e ganhando para ajudar nas despesas de casa. Saigon se casou e, com o sucesso do Superman, houve uma ampliação para as strip comics, tirinhas de jornal, que Saigon disse que desejava também continuar escrevendo, mesmo sem a arte de Shuster, que começava a demonstrar uma deterioração da visão. Ele criou o próprio estúdio, Shuster, terceirizando a arte final e a colorização de seus trabalhos. Mas Saigon, até compreensivelmente, não queria dividir as dívidas, pois tinha família para sustentar. Bem, a partir deste ponto, a tragédia toma conta da história, pois temos uma traição. E quando falo isso, não estou me referindo ao retorno de Olan Kovacs, que agora era conhecida como Joan Carter. Ela reencontra Jerry, que estava passando por um divórcio, e ambos terminam se casando. Assim, Joe Shuster até manteve contato com Joan, mas nunca passou de uma amizade. Ele tinha entrado na friend zone. Quando falo de traição, eu falo do primeiro processo que Saigon e Shuster decidiram mover contra a National Comics. Eles convidam Max Guinness, não é ele que é o traidor, para participar, mas como esse tinha uma empresa chamada Educational Comics, disse que os apoiaria, sem se envolver. Mas eles também procuraram Bob Kane, suposto criador do Batman. Se não vou entrar em detalhes aqui também sobre isso, pois vocês podem assistir ao meu vídeo sobre o verdadeiro homem por trás do Cavaleiro das Trevas, Bill Finger. Mas a traição começa agora, pois Kane simplesmente disse que estaria ao lado deles, mas logo procura a National para renegociar seu contrato, alegando que era menor de idade na época da criação do Batman, o que era uma falácia, e dizendo que Saigon e Shuster processariam a empresa por causa dos direitos do Superman. Leibowitz não demorou nada e logo demitiu os dois, Saigon e Shuster, do Superman. Saigon ainda tinha outros personagens de trabalho, mas Shuster somente tinha o Superman, o que foi um grande problema para ele. Ainda chegou a ir para Timely Comics, hoje Marvel Comics, mas seu problema de vista dificultou isso. Shuster terminou indo trabalhar com quadrinhos adultos, em especial na Knights of Horror, anonimamente. O dinheiro ajudou nas despesas de casa e com remédios, mas terminou sendo um dos motivos, um dos pivôs principais do processo contra os quadrinhos pelo Senado Federal e na criação do selo de censura. Shuster terminou indo parar no serviço de entregas e um dia foi fazer uma entrega no prédio onde se localizava a National Comics. Leibowitz descobre que Shuster estava lá e o chama até sua sala, lhe dando $100 e dizendo para que ele nunca mais aparecesse ali. O desejo de conseguir os direitos legais sobre o Superman nunca desapareceram da vida de Saigon e Shuster. Jerry Saigon chegou até a criar um personagem mirim, o Superboy, após seu filho ter nascido, e para competir com o Capitão Marvel, que era uma criança que virava um super-herói adulto e vinha encantando as crianças no mundo inteiro. A National, na época, ignorou a ideia de Saigon e sugeriu que ele esquecesse, mas não demorou muito para lançá-lo e chamar o próprio Shuster para desenhar, pois as pessoas estavam acostumadas com o seu traço para o Superman. Mas não avisaram Saigon sobre isso. Então, em meados da década de 1970, aconteceu o anúncio de que um filme para o Superman, no qual renderia milhões aos cofres da National Comics, estava sendo feito, mas nada
iria para Siegel e Shuster, nem mesmo a lembrança de que eles eram os criadores do personagem. Sendo assim, Jerry Siegel escreveu uma carta aberta que enviou a vários membros da indústria dos quadrinhos e fanzines, onde ele amaldiçoava seu personagem, o Superman. Siegel falava sobre como ele e Shuster criaram o personagem, sobre Leibowitz ter passado a perna neles, sobre os sofrimentos que enfrentaram, principalmente a cegueira parcial de Joe Shuster. A carta foi fundamental para a indústria dos quadrinhos, mostrando que os dois responsáveis pela maior criação de uma geração de personagens super-heróicos se encontravam sobrevivendo com dificuldades. Sheldon Dorff, um dos fundadores da San Diego Comic Con, convidou Jerry Siegel para a convenção, onde ele pôde contar a todos sobre a história dele e de Joe Shuster. O artista Neal Adams, extremamente conhecido na indústria dos quadrinhos no mundo inteiro, decide entrar em contato com Siegel e ajudá-lo no que precisasse. E, para isso, entra em contato com o presidente, na época, da National Cartoonist Society, Jerry Robinson. Robinson havia sido um Ghost Penciler de Bob Kane, sendo o verdadeiro criador, ao lado de Bill Finger, do Robin e do Coringa. Ambos, então, iniciaram uma investigação e descobriram que, quando Siegel e Shuster precisaram sacar seus $130, tiveram seus nomes escritos errados no cheque e precisaram escrever seus nomes reais no verso e assinar, o que invalidava o contrato, pois o certo era ter sido refeito de fato. Com isso tudo, a esperança retorna, pois a Warner Bros. Communications temia um grande boicote ao filme. Vale lembrar que naquela época, mesmo que o Superman fosse um sucesso, o filme seria mais visto por pessoas ligadas à cultura do entretenimento, ou seja, os quadrinhos, ficção científica e fantasia. Então, o sucesso que havia sido Star Wars anos antes poderia ser o fracasso para o Superman. Dessa forma, providências foram tomadas para que Siegel e Shuster recebessem algum lucro financeiro com o filme, além de terem seus nomes citados da seguinte forma: Superman, criado por Jerry Siegel e Joe Shuster. Siegel e Shuster receberam uma pensão vitalícia de $25 mil anuais, sendo aumentada para 30 mil, devido a necessidades de saúde, principalmente de Shuster. Joe Shuster faleceu em 30 de julho de 1992. E aquele homem que foi encontrado dormindo em um banco de praça, sem esperanças de um futuro melhor, que desenhou em um guardanapo de restaurante para o guarda que o socorreu sua grande cocriação, o Superman, finalizou a vida vendo e ganhando com o sucesso de seu personagem e podendo ter esperanças de que o Superman representasse a salvação e não uma maldição. E eu vou finalizando esse vídeo aqui. Como eu disse, esse é um vídeo refeito. Eu acredito que eu teria feito melhor. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram, tudo bem. Pode dar o dislike, feedback aqui entre a gente, como eu sempre falo. Meus observadores também sabem que eu sempre peço aqui. Comenta aqui embaixo se conhece a história. Se não conhece, eu vou colocar aqui no comentário fixo e também na descrição do vídeo, aonde vocês podem estar adquirindo essa história maravilhosa sobre Joe Shuster, que, lógico, tem Jerry Siegel também, não poderia deixar de ter. Eu vou dizer aonde vocês podem adquirir, para vocês estarem adquirindo, lógico, que é maravilhosa, é divina, vale muito a pena. E outra coisa que os meus observadores sabem, que eu sempre peço aqui, se você está aqui, faz esse grande favorzão para mim, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para que mais pessoas estejam conhecendo aqui o canal O Velho na Torre. E tá comigo ainda?
Muito obrigado. Eu coloquei lá no começo para vocês verem, mas estou pedindo aqui agora. Tem um botãozinho aqui embaixo de inscreva-se no canal, se inscreve aí e não esquece, tem uma sinetinha lá, dá o peteleco nela para estar recebendo as comunicações dos vídeos que eu posto aqui às sextas-feiras, às 17h30. O Velho da Torre vai ficando nessa. Obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.